Vamos conversar um pouco sobre uma vida extraordinária. A pergunta primeira que precisamos fazer é: mas o que é extraordinário ou extraordinária a palavra, né? Algumas definições do dicionário dizem que é algo que está muito além do comum, excepcional, ou algo singular, quase inigualável, que causa surpresa ou forte impressão. Uma vida extraordinária, então, é uma vida fora dos padrões da terra, uma vida excepcional que causa surpresa. Só que esta vida extraordinária é vivida através do Espírito Santo de Deus. Uma vida extraordinária, eu diria que é assim o projeto de Deus para os seus filhos. Se você não tem essa expectativa, saiba que Deus tem a expectativa de que você viva uma vida extraordinária. Jesus disse em João 10:10 que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas aí Jesus responde: eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. O propósito da vinda de Jesus ao mundo foi para que a sua vida, a minha vida, fosse semelhante à dele. Uma vida plena, uma vida abundante, uma vida em que você possa viver de uma forma completa. O Novo Testamento tem 3 palavras para expressar vida. E a que mais se parece com aquilo que nós dizemos de vida é bios. Quando a gente fala vida, essa é a palavra mais traduzida no português. Inclui a ideia de duração da sua vida, o seu trabalho, o seu sustento. Há uma outra palavra que é psique, a sua vida emocional, o seu psicológico, os seus pensamentos. Mas existe uma palavra, e é a palavra que Jesus usa aqui nesse texto, que é zoe. Se refere a um tipo de vida muito especial, que é a vida de Deus. E eu estou chamando de uma vida extraordinária. Para você entender melhor a vida de que Jesus está falando aqui, esse zoe, eu faria uma releitura, digamos, desse verso 10 de João 10, e faria desta seguinte maneira, colocando palavras, com esse entendimento do que significa a palavra zoe, a vida de Deus. Eu diria então que Jesus está falando aqui: eu vim para lhes dar a vida de Deus, uma vida extraordinária. Assinado JC, Jesus Cristo. Porque é isso que ele está dizendo quando diz: eu vim para que você tenha vida, para que você tenha zoe, para que você tenha a vida de Deus. A vida bios apresenta uma pequena semelhança com zoe, apenas a semelhança que existe entre uma fotografia e o local fotografado, ou entre uma estátua e o homem que ela foi copiado, quem serviu de modelo. Deixa eu explicar isso de uma outra maneira. Eu creio que você já deve ter ouvido falar do Museu de Cera da Madame Tussauds. Eu Tussauds, não sei se tem alguém aqui que fala francês fluentemente, Então fica Madame Tussauds. Elizabeth eu sei falar, Um jeito britânico. E esse museu é famoso pela sua coleção de figuras de celebridade. E eu trouxe uma aqui para você me ajudar a entender o que é a vida bios e a vida zoe, a vida ordinária e a vida extraordinária. Vamos lá, vamos trabalhar primeiro o lado de cá. Qual dos dois ali é o Jinquilim, como dizia um senhor do interior, o manequim, qual é o ator de verdade ali? Qual é? Se você já sabe, não estraga a brincadeira. Depois nós conversamos, hein? Aqui, vamos lá. Quem acha que é o de preto, levanta a mão. Que é o verdadeiro? Não? Quem acha que é o de branco? Tá, branco ganhou aqui. Vamos ver o lado de cá. Daí, vocês tiveram mais tempo que eles. Então, as chances de acerto de vocês aumentaram. É o de branco que é o real ou de branco? Ou é o de preto que é o real? E agora? Vou ajudar vocês. Coloque outra foto então para nós. Muda a tela lá. Era o de branco. Gente, para que o homem passe para a condição
de ter a vida Bios para uma vida Zois, a transformação é tão grande que era preciso pegar essa imagem que está aí à sua esquerda, que é um boneco de cera, e transformar numa pessoa vida, que é a vida Zoe. Para que você entenda agora, o branco é o original, cheio de vida, aquela estripulia que ele faz nos filmes todos. O outro é só um boneco de cera. Nós vamos usar como exemplo de que este carro, bate lá numa setinha lá para nós ter, é o Bios, enquanto esse aqui é a diferença da vida Zoe. Esse aqui agora é uma vida, mais uma, ordinária. Esse aqui é a vida extraordinária. Eu vou mais longe ainda, porque eu quero compartilhar com vocês mais uma. Essa aqui é a vida simplesmente vivida na carne, mas a diferença é uma vida no Espírito, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Só Deus pode fazer essa transformação. Uma vida extraordinária, uma vida com o Espírito Santo de Deus agindo em você. Não uma caricatura daquilo que Deus sonhou para você, não algo que você possa fazer sozinho, mas uma dependência de Deus, o entrar pelo um caminho de busca do Espírito Santo de Deus, em que a sua vida sai do modo natural e entra no modo sobrenatural, sai do ordinário e entra no extraordinário, sai apenas de sobreviver a vida Bios e passa a ter a vida de Deus, a vida conforme o projeto de Deus para você. Nós começamos hoje uma jornada pelo capítulo 5 de Efésios. Vamos olhar os 21 versículos durante 3 semanas. Essa semana, a próxima semana e ainda na primeira semana de agosto. 7 versículos por semana. E durante os próximos 21 dias, através das redes sociais, nós queremos desafiar você a viver uma vida extraordinária pelo padrão da palavra de Deus. A viver algo que o Senhor tem preparado para você. E eu confesso, tendo visto o que o Senhor fez na celebração das 17h30 e pelo que o Senhor tem compartilhado comigo, há uma expectativa muito alta no meu coração de um tempo de transformação, de um tempo poderoso de Deus. E tudo isso vai nos levar a um ápice que é Efésios 5:18, quando Paulo diz: não se embriaguem com vinho em que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Não tente achar que você está vivendo a vida curtindo tudo que está ao seu redor, porque a verdadeira vida, a vida extraordinária, é promovida e gerada pelo Espírito Santo de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus encher você de Zoe, de vida de Deus. Nós não podemos nos contentar com menos do que estar cheio da presença de Deus, com menos do que transbordar o Espírito Santo sobre aqueles que nos rodeiam, com menos do que deixar que Deus seja mostrado, que Deus transpareça através de nós. Você não foi gerado por Deus com menos do que a necessidade de viver uma vida extraordinária. Eu te convido a caminhar comigo por esses dias, e tendo o entendimento de que um dos símbolos do Espírito Santo é uma pomba, símbolo de pureza, e que o caminho da vida extraordinária com certeza vai passar pela dependência do Espírito Santo, por nos esvaziar de nós mesmos e deixar com que Ele nos encha da vida de Deus. Convido você para que a gente olhe para esse texto, e olhando para esse texto, entenda que para viver uma vida extraordinária, você precisa seguir os passos do Pai. Sejam, portanto, imitadores de Deus, como filhos amados. Primeira notícia que você precisa receber, se ainda não está convicto disso, é que se você confessou a Jesus como Senhor e Salvador, você é filho de Deus. Ei, mulher, você é filha de Deus. Interessante é que não é apenas um filho qualquer. Paulo diz que você é um filho amado, uma filha amada de Deus. E não basta apenas ser filho, ele chama para que você imite seu pai. Imite a Deus na maneira de agir, imite a Deus na sua forma de ser. Paulo está dizendo: sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E quando olhamos para o coração de Deus, descobrimos que o nosso Pai, que o seu Pai Celestial é bom, é cheio de compaixão, Ele é perdoador. A Bíblia não foi escrita por capítulos e versículos. Antes dele dizer: sejam imitadores de Deus como filhos amados, o que ele escreveu foi isso aqui que está na tela: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente,
assim como Deus os perdoou em Cristo. O que ele fala em seguida? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhas amadas. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Seu pai tem um coração generoso e perdoador, imite-o. Seu pai é compassivo, sente compaixão pelas pessoas, imite-o. Seu pai perdoa todos aqueles que se achegam a ele, imite-o. Se você quer viver uma vida extraordinária, permita o Espírito Santo de Deus a gerar a vida de Deus sobre você e siga os passos do seu pai. Algumas coisas que você tem até, quem sabe, exteriorizado, mostrado a fonte, a referência, não é seu Pai Celestial, que caia por terra sobre a sua vida, tudo aquilo que não está vindo de Deus, e que venha da sua vida, simplesmente o fluir de Deus sobre você. Se você quer viver uma vida extraordinária, imite o seu Pai, imite a Deus. Viva com essa convicção, filho amado de Deus. O que mais a gente vê nos dias de hoje, seja por N situações, são pessoas sedentas de amor, carentes de amor. Ei, você pode ter entrado neste prédio nessa noite, ou sido alcançado pela internet, para ser convencido não pela minha palavra, mas pela unção do Espírito de Deus que está sobre mim, de que você é um filho muito amado, de que você é uma filha muito amada de Deus. Siga os passos do seu Pai. Quanto mais parecido você for com Ele, mais extraordinária será a sua vida. O mundo tem te enganado há tanto tempo, dizendo: se você tiver mais status social, você vai sentir extraordinário. Mentira. Se você tiver mais recursos, mulher, se você for mais bela, se você caprichar mais ainda, você vai ter uma vida extraordinária. Mentira. Se você for mais parecido com Deus, a sua vida começa a ser extraordinária. Para que você viva uma vida extraordinária, faça da sua vida uma oferta de amor a Deus. Verso 2, o apóstolo diz: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, por mim e por você, em oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Viva em amor. Faça da sua vida uma oferta de amor a Deus e ao próximo. Quando olhamos para a história do nosso Cristo e Senhor, enxergamos de que a sua vida foi uma prova de amor nas suas ações, e a sua morte mais ainda. E o convite é: se você quer viver uma vida com significado, com sentido, ofereça a sua vida como uma oferta. Mas entenda que essa oferta muitas vezes é também um sacrifício. Algo que muitas vezes nos é difícil de sacrificar são as nossas vontades, os nossos prazeres, os nossos recursos, mas somos chamados a fazer isso para agradar a Deus e abençoar o próximo. A vida extraordinária não está dentro de você, a vida extraordinária está quando você vive em função do próximo, do outro. Quando flui a vida de Deus de você, o seu maior propósito, o seu maior objetivo é abençoar aqueles que estão ao seu redor. Se você quer viver uma vida extraordinária, lembre-se disso. Seu corpo é um santuário. Protejam. O apóstolo Paulo está ensinando aquela igreja. Ele diz: entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Já disse, deixa eu repetir: a vida extraordinária é uma vida de pureza e santidade. É a vida de Deus. O pecado na área da sexualidade é algo muito sério. Sexo antes do casamento, fora do casamento, a cobiça, desejar o que não é seu. A Bíblia diz que esses pecados trazem consequência para o seu próprio corpo. Mas Deus está chamando você para viver uma vida extraordinária. Não se rebaixe por alguns instantes de prazer. Proteja o seu corpo, o Espírito Santo de Deus mora em você. Tudo que o diabo oferece como prazer, como o ápice da vida, se
vai no instante, passa rapidamente. O que fica geralmente é uma consciência pesada e o sentimento consciente de que se afastou de Deus. Por isso proteja, cuide do seu corpo. O Espírito Santo mora aí. Moça, a sociedade diz que a sua virgindade é cafona, é fora de moda, estão enganados. Deus deu isso para você, para ser entregue uma única vez para uma pessoa em um momento especial, como uma prova de amor e fidelidade. O Espírito Santo mora em você, proteja, guarde. Rapaz, tenha consciência disso. O Espírito de Deus que mora em você sente ciúme, tenha cuidado. Cuide de você mesmo, não entristeça o Espírito de Deus, escolha viver a vida de Deus. Ninguém vai desfrutar uma vida extraordinária afastado de Deus. Ninguém desfruta a vida plenamente se estiver desconectado da fonte. Entenda isso, proteja o seu corpo, proteja os seus olhos, proteja a sua vida. Permita que o Espírito Santo que mora em você sinta-se realmente em casa pela sua decisão de viver de tal forma para agradar a Deus. O apóstolo diz: essas coisas não são próprias para os santos, não. E você foi chamado para a santidade. Pense comigo um pouquinho. Quem foi escolhido para ser casa do Deus vivo, jamais deve servir de cavalo para o diabo. Deus escolheu morar em você. Pastor, mas eu sou ruim. Ele já sabia disso. Ele conhece a mim e a você, mas Ele decidiu: eu vou morar em vocês. Viva essa vida extraordinária. Para que você viva uma vida extraordinária, use os seus lábios, preste atenção nessa palavra, exclusivamente para Deus. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, o que tem aí? Ações de graças. Quer uma vida extraordinária? Nada de historiazinhas bestas por aí, sujas, piadas vulgares, conversas tolas, conversa indecente, ficar jogando conversa fora. Ele traz ali como gracejos imorais, cantadinhas baratas, flertes. Não, nada disso, em nome de Jesus. Você foi criado para a glória de Deus. Ao invés disso, ele diz: ei, ações de graças. Obrigado, Jesus. Quem é o Robson para que o Senhor se lembre dele e resolva morar nele? É muita bondade do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por estar aqui com os meus irmãos nessa noite. Podia estar em tantos lugares diferentes, mas estou num lugar onde o Senhor é adorado e onde a tua voz ecoa ao meu coração, fala ao meu coração. Obrigado, Jesus. Manhã cedo, pastor, tem que acordar cedo para o trabalho. Obrigado por mais um dia que o Senhor me permite acordar com vida. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pelos filhos. Obrigado pela casa. Minha boca é exclusivamente, meus lábios dedicados a Deus. E precisam conter nele ação de graças. Todas as vezes que você ou eu murmuramos, o que estamos fazendo é dizendo que o meu pai, que o seu pai, que o nosso pai não está cuidando de você. Tem que me acordar de novo, foi trabalhar. O pai podia pelo menos botar dinheiro na minha conta para precisar trabalhar. Mas cada vez que nós rendemos graças, no mundo espiritual, entre anjos e demônios, o nome do Senhor é exaltado, dizendo: o Senhor é um Pai bondoso e amoroso. Por isso, use os seus lábios exclusivamente para Deus. Impregne a sua alma com ação de graças. Escreva bilhetes pela sua casa, compre quadros que faça você lembrar da bondade de Deus. Prepare uma tela para o seu celular. Ajeite a sua vida de tal forma que para onde você bater os olhos, você seja lembrado das misericórdias do Senhor, do amor do Senhor, da bondade do Senhor, do poder de Deus sobre a tua vida. E abra os seus lábios para dizer: obrigado, Jesus. A vida extraordinária é uma vida de gratidão a Deus. Quem não é grato com o que tem nunca será grato, ainda que ganhe o mundo inteiro.
A Bíblia dá muitas instruções, ou dá todas as instruções para a vida, nenhuma delas para reclamar, mas chama atenção para não fazer isso. Mas há algumas delas dizendo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Seja grato, use os seus lábios com ações de graças, para que você viva uma vida extraordinária. Não abre mão da sua herança. Verso 5: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não troque a sua herança por nada. Você pode não ter muitos pertences aqui na terra, mas é certo que você tem um lar nas mansões celestiais. É João 14 que Jesus escreve pensando em mim e você, e diz assim: ei, sossega o coração, vai. Ele diz: não se turbe o coração, credes em Deus. Aleluia. Credes em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, mas eu vou preparar lugar. E diz: e voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Não abra mão da sua herança. Não troque a sua herança por nada que seja imoral, que seja impuro, ou que seja expressão de ganância, que a Bíblia diz que é sinônimo de idolatria. Quantas pessoas têm trocado Deus por tão pouco, aberto mão da zoe, da vida de Deus, às vezes por migalhas. Quando lê a história de Jacó e Esaú, lá no livro de Gênesis, a gente viu há dias atrás, diz: como é que esse cara fez isso? Ele era o filho mais velho ganhava a herança dobrada. Se um ganha uma casa, outro ganha 2. Mas no momento de fome, ele trocou a sua herança por um prato de comida. Mas às vezes a gente troca a herança por coisas tão pequenas. Viva a vida extraordinária, não abra mão da sua herança em Deus. Não abra mão da sua filiação em Deus, filho amada, filha amada. Não abra mão por nada, ei, é por nada mesmo. Por prazeres, por dinheiro, por diversão, por amizades, por conveniência. É sua herança em Deus. É algo que Deus conquistou para você. Viva dessa maneira, para que você viva uma vida extraordinária. Vamos avançar um pouquinho. Firme a sua fé na palavra de Deus. Verso 6, o apóstolo diz: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Preste atenção, uma vida extraordinária é guiada pela palavra de Deus e ponto final. A vida extraordinária não vem de um acompanhamento com um coach. Não, ele pode te ajudar a conquistar algumas coisas nessa terra, mas não é aí a fonte da sua vida extraordinária. Uma vida extraordinária não vem de livros da psicologia, não. Uma vida extraordinária vem da obediência à palavra de Deus e ponto final. E a palavra tola aqui, que está aqui, as palavras tolas, ninguém engane, do grego é palavras vazias, sem verdade, sem conteúdo, sem poder. Não se deixe enganar por interpretações da Bíblia. Vivemos um momento de que podemos chamar de o alargamento do caminho da fé. É lógico que você é muito bem-vindo aqui, e ver o seu rosto me enche de contentamento, mas não se iluda. Se você quer ter uma vida extraordinária, a Bíblia diz que o caminho é apertado, de que a porta é estreita, que o caminho é estreito e a porta é apertada para atravessar, para encontrar a salvação. Firme a sua vida na palavra de Deus, porque é desta forma que você viverá uma vida extraordinária. Leia sua Bíblia. Memorize a sua Bíblia, recite a sua Bíblia, ore a sua Bíblia, seja guiado pela palavra de Deus. Salmo 23 não espanta mau espírito, não, me desculpe.
Ele é aberto na prateleira, no aparador da sala, no Salmo 91. Não faz diferença nenhuma, só está amarelando algumas páginas, mas aqueles salmos impregnados no coração faz você desfrutar de verdade do Senhor, que é o teu pastor e nada te faltará. Viva a palavra de Deus, firme a sua fé no Deus da palavra. Vir aos domingos é muito pouco. Você não pode ser conduzido apenas porque alguém está dizendo, mas é o Senhor, pastor. Você precisa estar ligado na palavra de Deus. Há um testemunho na Bíblia, no livro de Atos, sobre uma igreja em relação a outra. E Paulo diz que os irmãos de uma cidade chamada Tessalônica eram inferiores aos irmãos da cidade de Bereia. E a explicação é porque esse segundo grupo, que morava naquela cidade chamada Bereia, quando acabava o culto, ia para casa e começava a pesquisar, para ver se de fato era assim. A fé deles estava firmada na Bíblia Sagrada. Se a sua fé estiver na Bíblia, é uma fé inabalável. O príncipe dos pregadores do século XIX, o pastor Charles Haddon Spurgeon, disse algo poderoso: Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra e age com uma mão que nunca falha. Se a sua fé estiver firmada na palavra, é isso que você vai viver. Se a sua fé estiver fundamentada, enraizada na palavra de Deus, você vai provar o Deus da palavra. Que conforme o irmão Tiago, quando escreve a sua epístola, diz de que no Senhor não há sombra de dúvida, nem há variação. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Quando o Senhor fala, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele realiza. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Firme a sua fé na palavra de Deus. Se Deus falou, confia. A mão de Deus agirá em seu favor. Eu preciso concluir. Para que você viva uma vida extraordinária, viva exclusivamente para Deus. Portanto, não participe com eles dessas coisas. Ele citou uma série de erros de percurso. Viva para amar a Deus e amar ao próximo. Ressignifique a sua vida. Se abra para que o Espírito Santo derrame a vida zoe, a vida extraordinária de Deus sobre você. É verdade, a distância, ser cheio ou não do Espírito Santo, viver uma vida extraordinária ou não, parece que não faz tanta diferença. Alguns de vocês, ou muitos, ficaram na dúvida qual era o boneco de cera e qual era o ser humano que ali estava. Mas a partir do movimento da vida, as coisas começam a aparecer. Seja cheio da presença de Deus. Se abra, tenha fome por mais de Deus. Busque esse sentido da vida que só está em Deus. Intensifique as suas orações, pedindo a Deus que se manifeste para você. Deus é Deus de relacionamento, Deus é Deus que se mostra, Deus é Deus que se dá a conhecer. Busque o rosto de Deus. Quem sabe hoje seria o dia de nós fazermos a oração de que Frederick Wood propôs, dizendo: peça ao Senhor que faça de sua vida uma glória para Ele, um perigo para o diabo, uma força para a sua igreja e um testemunho para o mundo. Meu conselho para você é que você fizesse essa oração dizendo: Senhor, faça que a minha vida seja para a glória do Teu nome. Faça que eu seja um perigo para o diabo, para o inferno e seus anjos. Isso é algo violento. Eu sei disso. Mas a promessa do Senhor é que o inferno não te vence. Ele diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Nós não temos medo das trevas, nós somos a luz. Ao contrário disso, quando a luz chega, as trevas acabam. Quando o poder de Deus é manifestado, o poder dos demônios são obrigados a sair. Não existe trevas capazes de vencer alguém cheio da presença de Deus. Faça da sua vida uma força para a sua igreja. Contribui na comunidade de fé em que você está envolvido. E um testemunho para o mundo, uma luz que brilha desse mundo de escuridão. O mundo está clamando para que você tenha a sua vida acendida pelo poder do Espírito Santo de Deus.
para que a glória do Senhor se manifeste sobre a sua vida. Porque se você entender isso, de que as mãos de Deus são essas aí que você lava, de que o rosto de Deus é esse que você carrega, que a voz de Deus é essa que você está acostumado, a sua própria voz é o que o mundo vai ter. Isso é uma vida extraordinária. Onde você chega, chega a presença de Deus. Pastor, isso é para ti? Não, isso é para todo aquele que entregou a sua vida para Jesus e recebeu a promessa do Senhor Jesus, dizendo: eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena. Você não precisa às vezes falar muito, você só existe, você só respira, mas a glória de Deus sobre a tua vida extraordinária é tão grande, que as pessoas à sua volta são impactados, querendo saber o que há em você. Se você quer viver uma vida plena, uma vida abundante que satisfaz como Jesus prometeu, essa vida extraordinária, não apenas a bios, não apenas a sobrevivência, mas zoe, a vida de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus encher você. Viva essa vida extraordinária. Eu quero relembrar com você, durante a semana, todos os dias, um por dia, nós vamos caminhar, provocando você. Se você quer viver uma vida extraordinária, imite seu Pai, siga os passos do seu Pai Celestial. Sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Há um livro, há um filme interessante em que o homem se pergunta, a partir de um encontro profundo e transformador com Deus, ele começa a se perguntar: em meus passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria nessa situação? Imite Jesus. Faça da sua vida uma oferta de amor a Deus. Jesus mesmo disse: aquele que tentar ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que entregar a Ele, perder por causa dele, esse é que acha. A vida zoe não é algo que eu me esforço, é algo que eu deixo escapar das minhas mãos para as mãos de Deus. Lembre-se, seu corpo é um santuário. É a casa de Deus entre os homens, é o meu corpo, é o seu corpo, proteja-o. Use os seus lábios exclusivamente. Bate nas costas para ver se passa, né? Use os seus lábios exclusivamente para Deus. Para Deus. Ação de graças. Gratidão. Glória a Deus. Glória a Deus. Não abra mão da sua herança. A você pertence o reino de Deus. Firme a sua fé na palavra de Deus. A Bíblia mesmo diz que é como uma âncora da alma firmada. E viva exclusivamente para Deus. Viva uma vida extraordinária. Não estou lhe pregando uma utopia, estou pregando em algo que eu acredito, a transformação pelo mover do Espírito Santo na sua vida. O significado da sua vida sendo totalmente transformado, não pelas suas forças, mas pelo poder e a liberdade que o Espírito Santo tem encontrado em você. A liberdade que você dá, Ele traz o seu poder e atua na sua vida. Nós só estamos começando, temos 21 dias pela frente. Eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas e maravilhosas sobre você. Aqui estão alguns passos, e o principal deles é a palavra de Deus. Firme a sua fé na palavra de Deus. Esteja em pé por bondade em nome de Jesus.